Oi, gente. Vocês lembram que o Eduardo Bolsonaro certa vez disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal? Pois é, o Alexandre de Moraes resolveu responder, dizendo que o cabo e o soldado estão presos. E eu vou comentar sobre a fala do Alexandre de Moraes e falar também sobre aqueles que ainda não estão presos, mas que deveriam estar. Então vamos chegar lá. Bem, a fala do Eduardo Bolsonaro é essa aqui, já bastante conhecida de vocês, mas como recordar é viver, é bom lembrar, é uma fala de 2018. Vamos ver. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que é o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$ 100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai se fuder. Pois é, essa figura aí já estava colocando confronto. O Bolsonaro está inelegível agora, né? Foi derrotado nas urnas em 2022, né? Vocês lembram a dificuldade que foi ele reconhecer a derrota, a ida para os Estados Unidos estratégica, né? Tudo aquilo, tudo aquilo. Mas qual foi a resposta do Alexandre de Moraes agora? Vamos ver? Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Aí ele está citando os golpistas do 8 de janeiro, claro, né? Porque os militares, é bom lembrar, os militares foram convocados pelo Bolsonaro, que se reuniu com os 3 comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O da Aeronáutica ficou na dele. O da Marinha foi a favor do golpe. E do Exército, pelo que consta, foi contra o golpe, né? Os motivos, falta de apoio dos Estados Unidos, enfim, falta de apoio na imprensa, falta de apoio popular, alguns dos prováveis motivos aí, pode ser que tenha algum outro, né? Enfim, mas foi contra. E aí os militares acabaram não se envolvendo nisso. E aí precisaram dos golpistas do 8 de janeiro. Esses, muitos deles presos, alguns deles sendo procurados agora pela Interpol, né? Pela Polícia Internacional. Mas vamos seguir. Se foi para o confronto. Aí, para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Aí ele se refere ao populismo de direita, né? Que eu prefiro chamar de neofascismo, né? Um movimento neofascista. Agora, embora o cabo e o soldado e o coronel estejam presos, como se referiu ao Alexandre de Moraes, falta prender o general golpista. O general da Marinha, até onde me consta, tem evidências de golpismo, né? E não sei se ele está sendo processado ou indiciado por esse crime que parece ser provável. Parece ter evidências para isso, né?
Entre as pessoas que ainda não estão presas, e talvez seja bom que sejam presas, né? Eu, sem dúvida nenhuma, entendo que existem evidências suficientes para que os processos sejam movidos. Tem alguns militares, tem deputados e senadores que incentivaram o golpismo. Acho que quase todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Aqueles para os quais colocaram o golpismo em suas redes sociais, inflamaram o golpismo, né? Teve gente até como a Carla Zambelli que contratou hacker para lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral. E tiveram outros atuando na mesma linha, né? Na mesma estratégia. O próprio Bolsonaro estava envolvido e queria que essa história do sistema eleitoral fosse questionada. Ele falou isso para os embaixadores, ele falou isso várias vezes, questionando o sistema eleitoral para não aceitar os resultados quando eles lhe fossem desfavoráveis, né? O Bolsonaro, o golpismo do Bolsonaro aparece não só quando ele reuniu os três generais, aquele é o momento auge do golpismo, que ali já tinha minuta golpista, que apareceu no celular do Mauro Cid, tinha minuta golpista que apareceu num texto na casa do Anderson Torres. Não, ali é o auge do golpismo envolvendo o próprio Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tinha sugerido muito antes disso que 1964 pode voltar a acontecer no Brasil. Bolsonaro já tinha sinalizado seu golpismo diversas e diversas vezes. Chegou e passou da hora no Brasil de se começar a punir aqueles que incentivaram o golpismo também, aqueles que fomentaram o golpismo, aqueles que participaram de uma articulação golpista envolvendo os militares. Eu fico feliz que o Xandão dê essa alfinetada no Eduardo Bolsonaro, gosto da alfinetada, acho a alfinetada prudente, mas eu torço também para que o Supremo Tribunal Federal faça o seu dever constitucional junto com as outras instituições brasileiras, e aí envolve também o Procuradoria-Geral da República, né, e outras instituições, para processar e punir aqueles que ameaçaram a democracia brasileira. E vou além. Não apenas aqueles que ameaçaram a democracia brasileira, mas aqueles que durante a sua gestão ameaçaram a vida dos brasileiros. Porque a gestão do Bolsonaro, nunca é demais lembrar, com o negacionismo, com o desrespeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde, contribuiu decisivamente para que o número de pessoas que sofreram com Covid, tiveram mortes de Covid, fosse muito maior do que precisava ter sido. A atuação do Bolsonaro em relação à vacina, em relação ao uso de máscaras, em relação a distanciamento social, é crime sanitário. As evidências para isso são abundantes. Abundantes de que se trata de crime sanitário. E até agora, até onde me consta, as instituições brasileiras, nesse particular, ainda não fizeram o seu papel. Vale a menção de que a CPI da pandemia fez a sua parte e sugeriu o indiciamento. E às pessoas que participaram da CPI da pandemia, meu elogio. Mas as outras instituições, ainda não. Essas ainda estão devendo essa justiça, essa parte da justiça para o povo brasileiro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.